Agora a gente vai para a próxima palestra. A próxima palestra a gente vai falar sobre Scrum, sobre metodologia ágil, como aplicar isso nas suas operações. Confesso que a WebJump a gente trabalhava há 1 ano e meio atrás com outra metodologia, e quando a gente se deparou com um dos nossos clientes, que é quem eu vou convidar aqui para subir no palco, a gente modificou totalmente a visão de como trabalhar isso, essa metodologia ágil. Eu até brinco que eu devia implementar isso até na minha vida, né? E por isso que eu chamo o Gustavo, da Brightstar, a comparecer aqui. Salva de palmas para o Gustavo, gente. Preciso emagrecer um pouquinho, né? Vou montar um Scrum lá para mim. Aqui, o verdinho, ele... Boa tarde, pessoal. Missão meio difícil aí, né? Todo mundo meio cansado, né? São os sobreviventes aqui do dia. Vamos falar então um pouquinho de Agile. O Eric comentou aí, estou feliz de saber que eu fui um dos provocadores lá dentro da WebJump. Eu sei que tem mais WebJumpers ali por ali, né? Que acabaram realmente abraçando o Agile e usando o Agile nas suas operações. Antes de começar propriamente falando, né, do Agile, vamos falar rapidinho quem que é a Brightstar, que eu tenho certeza que a grande maioria aqui não sabe quem é a Brightstar, nunca deve ter ouvido falar da empresa. É uma empresa grande, né, ela foi fundada em 1997, então uma empresa relativamente jovem. Veio para o Brasil só em 2002 e começou como uma distribuidora dentro do mercado de wireless, né? Então, fazia pesado a distribuição de Motorola, na época, Research in Motion, né? Que a BlackBerry, que praticamente já não existe. E, em pouco tempo, acabou se tornando a maior distribuidora mobile do mundo, né? Em 2006, ela alcançou essa meta. Em 2014, ela foi adquirida pela SoftBank, que é uma empresa gigantesca, do Masayoshi Son, não sei se vocês já ouviram falar, mas esse cara está comprando uma série de empresas de tecnologia. A Brightstar foi uma delas, e ele transformou a Brightstar, né, a SoftBank transformou a Brightstar em uma empresa de serviços. Saímos do mercado de distribuição, que era um mercado que tinha margens muito apertadas, e fomos para o mercado de serviços. Para vocês terem uma ideia aí dos números, né, da Brightstar, de cada 20 aparelhos que são transacionados, né, são comercializados no mundo, um passou pelas nossas mãos. Nós estamos em mais de 50 países, praticamente todos os continentes, né, acho que só falta a Antártida. Processamos 100 milhões de aparelhos por ano, mais de 50 mil clientes no mundo e penetração em mais de 100 mil pontos de venda. Então, é uma empresa de escala global. Aqui no Brasil, eu estou encarregado pelo TI. No começo do mês, me passaram também a operação, então agora eu também estou encarregado da operação. Acho que a gente conseguiu aproximar o TI tanto da empresa que acabamos fundindo o TI e a operação em uma coisa só. Falando de buyback, que eu também não sei se vocês conhecem do que isso se trata. Esse é um dos serviços então, que a Brightstar oferece no mundo. Aqui no Brasil é a vertical mais forte. E é um serviço interessante, porque ele atende clientes nas duas pontas, né? A gente tem, numa ponta, os varejistas e as operadoras oferecendo um serviço de remarketing para eles. Então, a possibilidade de que eles ofereçam para os seus clientes finais uma oferta de compra de aparelhos usados, para que eles recebam descontos na compra de telefones novos. Esses telefones eles vêm para a Brightstar, na nossa operação lá em Jundiaí. Eles são reparados, né, são recondicionados e revendidos então, como telefones seminovos. Então, nas duas pontas da nossa cadeia, a gente tem clientes. Bom, a nossa vida ia muito bem. Esse programa ele tem 3 anos, já está aqui no Brasil em mais de 5 mil pontos de venda, 5 mil pontos de coleta. E ele está principalmente no mercado físico, né, de lojas físicas. E um belo de um dia eu entrei na sala do meu presidente, estava lá ele e um outro diretor, e me vieram com um desafio novo. Esse outro diretor é daquele time super centrado, aqui eu vou fazer um pouco uma brincadeira, tentar acordar vocês. Aquele time que está com o pé sempre no chão, né? Que time que é esse? É o time comercial, né? Então, o time que está sempre pairando, né, dando aquela viajada, não traz as ideias para o chão. Conversei com o pessoal aí fora que é de TI, e eles sempre reclamam do comercial, né, isso é clássico. O comercial traz as ideias e não pensa nas exceções, não pensa como é que a coisa vai funcionar na prática, dá aquela viajada, né?
Eu vou brincar com o pessoal de TI também. O problema não é exatamente esse time, tá? E nem as ferramentas que eles usam, que eu mostrei ali na tela. O problema é quando esse time, que traz essas ideias, bate com um TI meio ultrapassado. Né? Um TI que não está ali na empresa para ajudar realmente a empresa a crescer. Parece que está com o freio de mão puxado. Então, chegou a ideia do comercial, né? É bem clássico isso daqui, né? O TI já começa a perguntar, cadê o documento de requisito? Né? Você está me trazendo a ideia e não colocou nada no papel, não pensou nas exceções, não fez seu planejamento de risco. Cadê o gerente de projeto? Cadê o plano de projeto? Né? Temos uma foto desse TI também, né? Um TI dinossáurico, né? Um TI jurássico, parou no tempo, não está trabalhando como parceiro da empresa. Infelizmente, isso não é exceção. A gente viu agora a apresentação da F-Câmara, muito bacana, ele parece que realmente absorveram, né, a forma de se trabalhar dentro de Agile, mas, infelizmente, isso ainda é exceção. Né? E esses caras eles não estão sozinhos. Né? Eu não gosto muito de ler slide, mas aqui eu faço a questão, né, de ler o que está aqui para que vocês levem esses números para casa e pensem um pouco a respeito deles. Você vê que eu começo desde 92 e vou vir até o ano passado, então tem coisa recente aí. Aproximadamente 2/3 dos projetos de TI excedem seus orçamentos de forma significativa. Na média, projetos de TI excedem seus prazos em 100%. Pô, na média, excedem 100%. Me fala em um mês, entrega em 2. Me fala em um ano, entrega em 2 anos. Tá bom. 64% de todas as funcionalidades envolvidas são raramente ou nunca utilizadas. Dinheiro no lixo. 86% das organizações reportaram um déficit de pelo menos 25% sobre os benefícios planejados de seus projetos. Mais dinheiro no lixo. 49% dos projetos de TI patrocinados pelo governo dos Estados Unidos, então não é qualquer lugar, são mal executados ou planejados. 2008, estou trazendo para a data presente. 75% dos membros de projetos de TI reportaram que os objetivos das empresas eram confusos e que seus stakeholders estavam fora de sincronia. Isso quase não acontece. 17% dos projetos de TI dão resultado tão ruins que ameaçam a existência de suas empresas. Quase quebra a empresa. 2012. Mais da metade dos projetos de TI continuam falhando. 2016. Se me perguntam o porquê disso, né, e eu sou um curioso, eu gosto bastante de engenharia de software, né, eu acredito que, na grande maioria das vezes, a gente tem aqueles problemas porque a gente tenta atacar uma realidade totalmente distinta, né, que a gente tem hoje em dia, com ferramentas ultrapassadas, né, com ferramentas que foram criadas aí, ó, no século XIX. Me desculpem os PMPs, o pessoal mais tradicional aqui. Eu estudei por muito tempo o PMBOK, então eu também uso, tá? Não estou criticando, não. Só acho que tem que ser usado no momento adequado. Se você começa um projeto aqui e traz um PMP e pede para ele seguir a metodologia ali do PMI, seguir a risca, esse cara, com certeza, ele vai começar o projeto falando de EAP, né, estrutura analítica de projeto, ou Work Breakdown Structure, vamos quebrar o projeto em diferentes entregas, né, pacotes de trabalho, depois vamos chegar nas atividades, e lá no final das atividades vamos montar o quê? O cronograma, e eu quero ver um Gantt chart bonitão. Bom, são 2 ferramentas super novas. Né? A primeira, né, que é um conceito matemático, a decomposição funcional, criada lá no início do século XIX, e o segundo, Gantt charts, uma adaptação aí do gráfico de barras de 1896. Então, ferramentas novas. Né? O que acontece? O mundo mudou muito, e a gente viu isso aqui, a gente sabe disso. Na época da segunda Revolução Industrial, a gente tinha um mundo totalmente diferente do mundo que a gente tem hoje em dia, e eu vou chover no molhado aqui, vocês sabem disso. Então, o trabalho era visível, linha de produção, né, fácil de ser planejado, o foco estava em fazer as coisas, né, e não em desafiar o status quo, que é o que a gente tem aqui hoje em dia. Né. Definição de tarefa, foco em quantidade, trabalha, desce chicote, controle em comando, né, uma liderança, se é que a gente pode chamar de liderança, extremamente rígida, né, e o foco estava sempre em dar as respostas certas. Né. Bom, o mundo mudou completamente. Hoje em dia é exatamente o oposto disso. Né, o trabalho é invisível, a gente está falando de desenvolvimento de software, né, alguém já viu algum software andando por aí? Eu nunca vi. O foco está em mudar as coisas e não em fazer as coisas como elas sempre foram feitas. Entender, questionar as tarefas e realmente desafiar o status quo, né, tentar trazer algo novo. Difícil tentar trazer algo novo quando a gente fica pensando e usando ferramentas antigas. Né? Bom, não fui eu que cheguei a essa conclusão, se fosse, eu acho que eu já estava rico.
Mas teve um pessoal aí, um monte de engenheiros de software, que lá no ano de 2001, eles se reuniram e falaram, pô, vamos pensar o que está acontecendo aqui, né? Com certeza, alguma coisa de errado a gente está fazendo. O que tem de errado com a forma como a gente desenvolve software? Por que a gente falha tanto? E eu escuto muita gente aí falando que usa Agile, né? Mas é engraçado, a gente usa Agile, mas a gente vai muito contra isso daí, que é o Manifesto Ágil, né? Foram as conclusões que esses caras chegaram lá em 2001 do porquê que a gente está falhando tanto assim, né? Eles chegaram à conclusão de que o foco do nosso trabalho deveria estar muito mais naquilo que está à esquerda, em vermelho aí, do que na direita, tá? Indivíduos e interações acima de processos e ferramentas. E aí eu converso com alguma pessoa aí fora, está usando Agile? Estou usando Agile. E aí, como é que é? Ah, tem lá o quadro Kanban, a gente faz reunião diária. Ferramenta, né? Processo. Você está implantando Agile pensando em processo e em ferramenta, né? Você está começando por aí. Começou errado, né? Quem são as pessoas que estão trabalhando no teu projeto, né? Como que essas pessoas pensam? Como que essas pessoas se comunicam? Quem que você está colocando para liderar essas pessoas? Ele entende, né, como que essas pessoas pensam? Ele consegue criar realmente um time ou é um punhado de pessoas ali que está só seguindo algo em um quadro e fazendo reunião diária? Projetos são feitos por pessoas para pessoas, indivíduos. E a gente está trabalhando com um bem intangível que precisa de muita discussão, precisa de muita conversa para a gente colocar a bola no chão. Então, se você não pensar na forma como essas pessoas interagem entre si, esqueça. Ah, está tudo em home office. Eles se falam aí por Skype, trocam e-mail. Ótimo. Deveriam estar todos juntos, né? O Agile fala muito de trabalho colocado. As pessoas têm que estar uma próximas às outras. Comunicação por osmose. Acho super interessante esse termo. Quantas vezes isso aconteceu com vocês? Você está ali na sala, de repente você escuta duas pessoas conversando e elas estão falando sobre algum tema que você tem informação importante para trazer à mesa. Só porque você está lá e se ouviu essa conversa rolando, você pode entrar na conversa e pode participar. Se você não estivesse lá, isso não aconteceria. Software funcional acima de documentação abrangente. Essa não é tanto para brasileiro, porque a gente não gosta de documentar nada, né? Mas tem muita gente que ainda bate nessa tecla. Vamos fazer um documento de requisito aqui gigantesco. Eu já vi documento de requisito com 300 páginas. Quando o cara estava na metade acho que, desse documento, a empresa já tinha mudado de direção. Então, segura, né? Calma. Bota em documento o mínimo necessário. Documento é super caro de ser mantido atualizado, né? É difícil. Mantém no mínimo. O foco tem que ser em software funcional. Construir aquilo que a empresa precisa. Software funcional, hein? Não bugado. Colaboração com o cliente acima da negociação de contratos. Se você precisar puxar o contrato da gaveta para negociar com o teu cliente ou negociar com o teu fornecedor, você perdeu. O Eric está aqui, o Mourão estava por aí também, já saiu, já cansou. E eu não lembro de uma vez que a gente precisou puxar o contrato lá com a WebJump para conversar sobre esse projeto que eu vou falar aqui com vocês. Se você precisar puxar o contrato é porque falhou. Traz esse cliente, né, para junto do trabalho, né, de preferência. Ou bota o teu time para trabalhar junto com o cliente, ou traz o cliente para trabalhar dentro da empresa, né, como a figura do Product Owner. Faz com que o cliente participe do trade-off, faz com que o cliente entenda que aquele time não está lá para tentar passá-lo para trás. Está todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo. Se o teu cliente perceber isso e ver que não tem ninguém tentando ganhar em cima dele, a coisa vai fluir bem para caramba. E, por último, mas não menos importante, você tem que ser bom em responder à mudança. Não em seguir plano. Seguir plano é relativamente fácil, né? Eu já cansei também de ver gerente de projeto, né, que joga lá o plano de projeto na tela e vai perguntando para cada um. Ô, João, tua tarefa aí, né, você deveria estar em 47% completo. Quanto é que está? 35%. Não, o que você vai fazer para chegar no 47%? O cara não está preocupado em saber o porquê que ele não está no 47%. Ele quer saber o que o cara vai fazer para chegar lá. Não funciona assim. Eu vi uma analogia um dia num livro que eu gostei pra caramba. Ele fala sobre o mapa e o terreno, né? O mapa ele não é o terreno, ele é uma representação do terreno. Se algum dia alguém te dá um mapa, vai lá conhecer essa ilha deserta, você chega lá e vê uma montanha onde no mapa dizia que não tem uma montanha, não queira mover a montanha dali só para que ela é conhecida com o mapa. Não vai funcionar. Atualize o mapa, atualize o plano. A realidade mudou.
Então, construa planos que sejam fáceis de serem mudados, porque a realidade vai mudar. Você construiu esse plano quando você tinha a menor ideia do que você precisava. A realidade mudou, certo? Bom, então aquilo ali foi meio que a pedra fundamental para aquilo que hoje a gente chama de metodologia ágil, né? Então, metodologia, método, logia, estudo dos métodos. Ele é um guarda-chuva, uma ciência, que a gente pode chamar assim, que abraça, né, uma série de métodos, o Scrum, acho que o mais famoso sendo um deles, que compartilham dos mesmos princípios, né, que vão muito em linha com aquilo que a gente mostrou aqui no Manifesto Ágil. Tem uma coisa importante aqui, né? Buscam interpretar e entender requisitos em constante mudança, implementá-los usando tecnologias que surgem e mudam a cada dia com um time de profissionais do conhecimento. Desenvolvimento de software tem um negócio também bastante peculiar. Você tem dois eixos, né? Vamos pensar dois eixos aqui. Um dos eixos você tem a variabilidade de requisito, ou a incerteza do que eu quero construir, e no outro eixo você tem a incerteza de como eu vou atender esse requisito. Né? Dentro de projetos de desenvolvimento de software, você tem variância para caramba nos dois eixos. É diferente, por exemplo, de construir uma casa. Estou finalmente construindo a minha aqui. Quem casa quer casa, né? E eu, como bom xereta, né, fico me metendo ali no processo de construção da casa. Por mais que exista variabilidade com relação ao que eu quero, conforme eu vou entrando na obra, eu vou vendo uma coisa ou outra que eu queira mudar, e o meu engenheiro fica puto da vida comigo porque tem que quebrar o que já está pronto, dificilmente ele fica pensando se ele vai erguer aquela parede com tijolo ou não. A solução ela é praticamente dada, né? Vai ser tijolo. Com software, não. Que tecnologia que eu vou usar? Que linguagem de programação eu vou usar? Está defasada, não está? Que banco de dados eu vou usar? Vou para a nuvem? Vou on-premise? A coisa muda o tempo todo, né? E é difícil você encontrar outro tipo de projeto que tenha esse tipo de característica, né? Essas duas características, se não desenvolvimento de software. Bom, uma diferença brutal da forma tradicional de se pensar e gerenciar projetos de Agile começa com a forma de se planejar. A escola mais tradicional, PMBOK, eu não vou falar mais PMI não, tá? Porque o PMI agora já começou com Agile, já há algum tempo. A primeira coisa que você faz é definir escopo. Putz, o que você quer fazer? Né? E, com base na definição do escopo, a gente direciona o planejamento. Quanto tempo vai levar para entregar isso que você está me pedindo e quanto vai custar? A famosa restrição tripla. Né? Uma, depois, começa a travar a outra. Está caro, reduz o escopo. Está demorando muito, bota mais dinheiro, contrata mais pessoas. Né? Uma restrição acaba forçando a outra. Para que isso aqui dê certo, para que você tenha a mínima chance de dar certo, você parte da premissa de que é possível você definir esse escopo bem definido logo no começo. Senão, esses outros dois planos que você vai ter aqui embaixo, eles são totalmente furados. Não é? Eu não estou dizendo que isso dá sempre errado, às vezes dá certo. Você precisa ver o tipo de projeto que você está lidando. Projetos de rollout, que tem pouco desenvolvimento, isso aqui funciona. Projetos de desenvolvimento, onde você vai criar algo novo, difícil. É melhor você pensar ao contrário. Você pensar primeiro em cronograma e custos, e com base nessas duas restrições, você vê o que você consegue entregar dentro desse tempo e por esse valor. A gente parte, então, da premissa de que os clientes eles sabem o quando eles precisam de uma solução e o quanto eles estão dispostos a pagar por essa solução. Pô, isso é verdade pra caramba. Muitas vezes isso acaba acontecendo. E aí eu faço uma chamada aqui, né, a todos os consultores, a todo o pessoal que trabalha com desenvolvimento de software aqui. Eu não vendo software, né? Eu sou o cara mais quadrado que acho que existe no mercado, o cara de TI dentro de uma empresa cujo fim não é desenvolvimento de software. Eu sou quadrado, sou antigo. Tragam Agile para mim, tragam Agile para as empresas, para os clientes. Né? Já tem muita empresa aí que está esperando receber as propostas dentro dessa forma de se pensar. Eu já trabalhei com muita consultoria lá, com a WebJump mesmo, né? Quando a gente começou o projeto, a primeira coisa que fez, não, traz a molecada para cá e vamos falar de Agile, vamos dar um treinamento aqui, porque a gente precisa trabalhar dessa segunda forma, senão a gente vai falhar. Então, o mercado está pronto, tragam. Bom, como é que a gente consegue fazer aquilo, então? Como é que a gente começa falando de valores, né? de o quanto eu estou disposto a pagar e quanto tempo eu preciso da solução, para daí a gente chegar no escopo, né? O que vai precisar ser feito. Trabalhando com planejamento em camadas. Né? Primeiro nível, o pessoal chama isso de cebola ágil, né? Que você corta, parece uma cebola. Primeiro nível é estratégia. Né? Então, onde eu quero chegar?
A estratégia do buyback online começou justamente aí, né, nesse dia que o meu presidente me chamou, estava lá o diretor do comercial. Cara, quando o cara de TI é chamado para conversar com o presidente da empresa, e lá dentro está o diretor comercial, lascou-se, né? Vai vir coisa nova aí. Então, estava definida a estratégia, a gente vai para o mercado online. Gustavo, se vira, faz o buyback funcionar no online. Para baixo, a gente vem com o portfólio. Então, quais são as ferramentas, quais são as soluções que eu tenho que ter aqui dentro de casa para transformar essa estratégia em realidade? Ali desceu o Magento já com uma luva. Cara, eu não vou me atrever a desenvolver uma solução de e-commerce dentro de casa. Isso é loucura. Então, eu vou trazer uma de mercado, ela precisa ser open source, porque eu vou virar lá do avesso, e, ao invés de eu gastar dinheiro com licença, eu preciso de alguma coisa community, porque eu pego esse dinheiro e coloco para customizar a ferramenta. Então, veio o Magento aí como um bom encaixe, né? Mais uma série de outras ferramentas que a gente tem dentro de casa, na retaguarda, né? Que compõem, então, o portfólio de soluções que eu preciso ter para atender a estratégia daquela molecada que a gente viu lá no começo da apresentação. Mais para baixo vem o plano de release. Como é que eu pego cada uma dessas ferramentas que eu defini no meu portfólio e entrego elas em produção? Vou botar tudo de uma vez em produção? Não. Aí você está fazendo waterfall, né? Aí você voltou para o cascata, vai desenvolver tudo e depois meter em produção? Teu CFO vai ficar louco com você, ele vai capitalizar esse projeto só lá no final, né? Então, como você vai entregar isso em produção? O conceito de MVP entra aqui, né, o produto minimamente viável. Qual que é o conjunto mínimo de ferramentas, de funcionalidades, né, que eu preciso ter em cada uma dessas ferramentas para colocá-las em produção? Mais para baixo, o plano de iteração. Dentro de cada um desses releases, quais vão ser os ciclos de desenvolvimento que eu vou trabalhar e qual que vai ser o escopo de cada um deles? Né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente também do que é iteração. Mais para baixo, o plano do dia. Sim, no Scrum, toda vez que você faz lá uma stand-up meeting, a Daily Scrum, o que você está fazendo é o plano do dia. Quando você pergunta para um cara o que ele vai fazer hoje, você está perguntando qual que é o plano dele para hoje. Então, você está fazendo planejamento, você está fazendo diferentes planos em diferentes horizontes de tempo. Tá? E tem o plano de continuidade, que esse aí, em casa de ferreiro, espeta de pau. Muitas vezes, a gente de TI acaba falhando em fazer isso. Então, isso é o que a gente precisa entregar para o time de desenvolvimento para que eles foquem realmente naquilo que entrega valor para o negócio, que é desenvolver código funcional. Definição de um único repositório de código. Putz, já vi nego trabalhando aí com código, acho que deve ter código impresso até na folha, em cima da mesa da sala, né? Build automatizada. Pô, se você ainda está buildando as coisas na mão, ou deixando para o teu desenvolvedor fazer isso, pô, é um recurso caríssimo que você tem, né? Para ficar buildando, hoje já tem ferramenta que faz isso. Todos commitam diariamente. Pelo amor de Deus, não vai para casa com notebook com código, né? Com código escrito nesse notebook. Quebra, alguém rouba, dá algum problema, vai para o lixo. Todo commit gera uma build em servidor de integração. Testes diários e um clone de produção. Deploy automatizado. Putz, é difícil encontrar a empresa que faz tudo isso, hein? E a gente fica pedindo para o desenvolvedor fazer. Bom, vamos botar a bola no chão, que o tempo está correndo. Como é que a gente encaixa tudo isso que eu falei aqui dentro desse projeto de desenvolvimento do buyback online? Primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher com que método a gente vai trabalhar. Né? Scrum não é metodologia, é método. Né? Metodologia Agile tem uma série de métodos ágeis. Scrum, Extreme Programming, Dynamic System Development Method, Crystal. Cara, tem um monte. Escolhe, entende o que são cada um desses e escolhe qual que se adequa melhor ao teu projeto. Lá no nosso caso foi o Scrum. Eu vou tentar falar do Scrum em um slide. É difícil. Levaria, acho que, uma semana aqui só para a gente falar sobre o Scrum. Tudo começa com o Product Backlog, o conjunto, então, de requisitos que a gente tem para entregar para um projeto. Não necessariamente tudo que está nessa pilha vai ser entregue, porque a gente não começou esse projeto definindo escopo. A gente definiu visão, buyback online, acabou. Né? O quanto você tem, Gustavo, para fazer isso acontecer e em quanto tempo eu preciso. Lembra dos 3 meses? A gente transformou o Magento em 3 meses. Transformou de uma ferramenta para venda para uma ferramenta de compra. Então, você tem ali o conjunto dos requisitos. Esses requisitos eles são revisitados, né, em uma cerimônia, que aí já não é tanto prescrição do Scrum, mas é o que a gente faz lá na Brightstar, que chama de Backlog Grooming.
né? A gente traz o Product Owner, traz os arquitetos e a gente discute, dá uma olhada naquele Product Backlog, vê o que faz sentido, vê o que não faz, tira dali aquilo que não se aplica mais, acrescenta histórias novas. Então, é uma limpeza, né? Uma manutenção que a gente fica dando nesse backlog. Uma parte desse backlog ela vai ser selecionada durante uma reunião que se chama Sprint Planning, né? Onde a gente vai sentar e vai descer um pouco mais o detalhamento do requisito e fechar aquilo que a gente chama de Sprint Backlog, que é, então, o escopo daquilo que vai ser entregue na próxima iteração de desenvolvimento, que dentro do Scrum pode durar de 2 a 4 semanas. Esse troço não está dentro de uma caixa à toa. Ele está dentro de uma caixa porque, uma vez definido com o que a gente vai trabalhar, a gente não mexe mais no requisito. É uma forma da gente tentar conciliar o sonho do negócio com o sonho do TI. O sonho do negócio é flexibilidade total. Eu poder chegar lá no pé do ouvido do desenvolvedor e pedir para ele mudar de direção a cada hora. Ou o desenvolvedor vai morrer ou ele vai te matar. Então, quando a gente faz isso, a gente concilia flexibilidade para o negócio, que é o Product Backlog. O negócio pode entrar lá e ficar mudando prioridade, né, acrescentando e tirando coisas a bel prazer. E a gente dá estabilidade de curto prazo para o TI. Então, o TI vai poder trabalhar de 2 a 4 semanas em paz. O escopo está congelado ali. Gustavo, como é que eu defino o prazo? Você pode 2 a 4 semanas. Sabe qual é a melhor forma de definir isso? Pergunta para o teu Product Owner quanto tempo ele consegue ficar sem te encher o saco. Cara, por quanto tempo você consegue ficar sem mudar de ideia? E tem que ser entre 2 e 4 semanas, não pode ser um dia, né, ou 1 hora. Então, ele define isso, bota ele para o acordo, né, bota ele para decidir junto com você e trava o prazo do sprint. Certo? No final, bom, ao longo dos dias, né, a gente tem a Daily Scrum, ela está fora dessa caixa porque o negócio inteiro participa, a gente traz o negócio para ver o que está acontecendo, né, é uma reunião de sincronização, a gente vai falar um pouquinho mais dela também. E, no final, então, a gente tem uma entregável, né, um produto que pode potencialmente ir para a produção. Não me venha aí com um pedaço de entrega que, se a gente jogar em produção, ela não vai funcionar. Você não pode pegar o plano do teu projeto e sair simplesmente fatiando ele em iterações e entregando pedaços de nada a cada 2 a 4 semanas. Você não está fazendo Scrum, você não está fazendo Agile. No final da iteração, tem que ter, sim, um conjunto funcional de software. A gente pode, potencialmente, colocar isso em produção. Quem entra no jogo? O Product Owner, geralmente é um cara do negócio, né? Ele é responsável, então, por definir as funcionalidades e prioridades do produto. Maximizar o valor dele. Claro, como maximizar o valor? Se ele está definindo o que tem que ter e o que não tem que ter, ele está, de certa forma, aumentando o valor dele, está levando o produto para aquilo que o negócio precisa. Ele aceita ou rejeita os resultados. Tem o Scrum Master, que é o gerente de projeto, aí, as antigas. O principal papel desse cara é garantir que o método Scrum, no caso, é entendido e é seguido pelo time, bloqueia, defende esse time de interferência externa, não deixa o cliente chegar lá e pentelhar o desenvolvedor. Entra na frente, fala, não, vem falar comigo, deixa o cara trabalhando. Garante cooperação e assume uma postura de liderança servil. Isso é liderança. Eu não entendo qualquer outro conceito de liderança que não seja servil. Ele serve o time. Ele quer ver esse time crescer. Acho que o sonho de qualquer Scrum Master é ver um time que não precisa mais dele, que roda sozinho. E o time de desenvolvimento, multidisciplinar. Não me venha com plan, build, run. Eu já vi muito disso também. Tem o time de analistas, o time de desenvolvedores, e o time depois de suporte. Isso não é time multidisciplinar. Você precisa pegar todo mundo que é necessário para construir o software e travar todo esse pessoal em um time só. Pequeno bastante para permanecer ágil. O Scrum, ele prescreve de 3 a 9 pessoas. Você tem outros métodos para projetos maiores. Nem sempre você vai conseguir manter um time tão enxuto. Ele é full-time, ele está 100% alocado nesse projeto e ele é colocado. Aquilo que eu falei de comunicação, comunicação por osmose, bota esse pessoal para trabalhar junto. Eles têm que estar perto um do outro. Bom, como é que a gente começou o Buyback Online lá na Brightstar? Geralmente a gente começa todo o projeto assim, tá? A gente faz... alguns chamam isso de sprint zero. Tem uma controvérsia em chamar isso de sprint zero, porque no final a gente não está entregando valor, a gente não está entregando software. É uma iteração que a gente usa para justamente dar aquele startup no projeto.
para a gente não começar do nada, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é definir o processo. Que processo que a gente vai automatizar aqui? Esse é justamente o processo super high level do buyback online. Isso aqui, depois virou, acho que uma parede, talvez quase do tamanho dessa sala aqui, que a gente detalhou cada uma dessas caixas realmente lá no bit, conforme foi chegando a hora delas serem detalhadas. Então, aqui no nosso exemplo, começamos o projeto, definimos o processo high level e já identificamos ali aquilo que a gente chama de épicas, que são conjuntos de requisitos no nível super macro. No nosso exemplo, aí, escolha do aparelho, o cliente vai acessar o site e vai ter que escolher qual que é o aparelho que ele vai vender, dentro desse processo de trading. A avaliação do aparelho, quais são as perguntas que a gente vai fazer para o cliente, para ele avaliar o aparelho dele, para daí a gente poder oferecer um valor nesse aparelho. E o cadastro do cliente. Então, aí a gente identificou as épicas. O que a gente faz logo em seguida? A gente estima essas épicas em ADU. Que diabos é um ADU? Um ADU é um Agile Development Unit. É a quantidade de trabalho que um time ágil consegue entregar em uma iteração. Então, se você tem um time de desenvolvimento de 5 pessoas, trabalhando por 2 semanas, que é o tamanho da tua iteração, um ADU é a quantidade de trabalho que esse pessoal consegue entregar durante esse ciclo de desenvolvimento. Então, eu não estou falando de hora, eu não estou falando de minuto, eu não estou falando de segundo. A gente está fazendo um plano super high level. Por que você vai falar de hora aqui? Você tem que trabalhar com unidades grosseiras de estimativa de esforço. Esse plano é aquilo que eu falei lá no começo. O plano ele tem que ser fácil de ser alterado. Se você descer para o nível de hora, quando você estiver trabalhando com roadmap de produtos, está lascado. Você deu uma falsa precisão, uma falsa sensação de precisão. É impossível você ser preciso ao nível de hora quando você está detalhando um roadmap, quando você está falando de épica. Então, a gente define isso em ADU, você pode ver ali, a gente estava trabalhando com sprints de 2 semanas, por isso que um ADU aí no calendáriozinho cobre 2 semanas. Então, a primeira épica, 1 ADU, a segunda, 2 ADUs, a terceira, 1 ADU. Logo em seguida, a gente vai pegar a épica mais prioritária e vai detalhá-la em user stories, as famosas histórias aí de usuários. E essas histórias de usuários elas vão ser estimadas em user story points. Também não estou falando de hora aqui, porque a gente está começando a pisar agora no planejamento de release. O que é um user story point? É uma medida totalmente abstrata de trabalho. Não tem regra. Deixa o time definir. Pega a história que é mais fácil dentro daquele backlog e o time define aquilo como sendo talvez 3, porque amanhã pode ser que apareçam outras mais simples. E com base nessa que vale 3, por comparação, o pessoal vai rapidamente estimando o teu backlog inteiro em user story, usando user story points. Isso depois ele é mantido. Esse exercício aqui ele é repetido. Reunião de roadmap, ela é mensal, a gerência participa, não vamos colocar o pessoal de desenvolvimento aí para não atrapalhá-los. E backlog grooming, quinzenal, e vamos colocar os arquitetos para trabalharem. Ali a gente já começa a identificar interdependência entre histórias. No buyback online a gente precisa usar 3 diferentes sistemas, bastante acoplados, infelizmente. Então, essa reunião ela servia para justamente a gente identificar as dependências entre outros sistemas e começar a retroalimentar os product backlogs de cada um dos sistemas. O pessoal de arquitetura é suficiente para fazer isso, deixa os desenvolvedores em paz. Depois disso, montou então uma primeira lista de user stories, já estimadas em user story points, a gente está pronto para entrar para sprint planning. Aí sim, os desenvolvedores entram em jogo. Essa reunião ela é time-boxed, significa que ela tem um prazo, você não pode ficar ali filosofando para sempre. Para cada sprint de 2 semanas, recomendam-se 4 horas de reunião, que era justamente o prazo que a gente seguia. Dividido em 2 partes. Na primeira parte, o Product Owner, aquele cara que representa o negócio, ele vai tentar mostrar o que ele acha que deveria ser entregue durante essa iteração. E na segunda parte, o time de desenvolvimento vai botar a bola no chão, vai olhar essas histórias, listar as tarefas e aí sim estimar em hora. Então, agora a gente está num plano com horizonte de 2 semanas. Dá para a gente falar em hora. Vamos ver isso acontecendo. Define-se o objetivo da sprint, no nosso caso, possibilitar que clientes selecionem o aparelho que deseja avaliar, trazendo aquelas histórias que a gente discutiu lá no começo. Seleção da categoria, seleção de modelo e aparelho não localizado. Tem um jeito super fácil de detalhar muito bem, com um nível de precisão bacana, o que uma história precisa fazer. E é justamente esse daí. Como, quero, de modo que. Como é quem vai usar essa funcionalidade no sistema, óbvio.
Quero é qual funcionalidade ele quer dentro do sistema e de modo que qual é o valor de negócio que aquela funcionalidade traz. Isso ajuda o pessoal de desenvolvimento a discutir o que precisa de fato ser feito, certo? E é rápido, hein? Não precisa do documento de requisito de 300 páginas para fazer isso. Vamos pegar aparelho não localizado. Qual seria o próximo passo? Chegar no nível das tarefas. Aí o time de desenvolvimento lista as tarefas, tudo aquilo que precisa ser feito para transformar esse requisito em código funcional. E usando, no nosso caso, a gente usava Planning Poker, né? Realmente o pessoal joga lá baralho, tá? Tem um deckzinho de cartas com a sequência de Fibonacci, e cada desenvolvedor estima a quantidade de horas necessárias para entregar essa tarefa. Por que baralho, né? A primeira vez que eu falei, meu, esse pessoal é louco, né? Por que está usando um baralho? E tem uma explicação interessante para isso. Tem um fenômeno que chama anchoring, né? Quando você tem um cara muito fera lá no teu time e ele dá a opinião dele, geralmente ele leva todo o restante do time. É difícil encontrar alguém no time que desafie o cara que é tido como o melhor técnico. Quando você força esse pessoal a colocar uma estimativa às escuras, você elimina esse problema. E quando todo mundo vira a carta, você vê o que de fato aconteceu, o que de fato cada um pensa, e você estimula a discussão. Vamos tentar convergir, vamos tentar entender por que um colocou 7 e outro colocou 20. De repente, o cara colocou 20 e está pensando em coisas que o que colocou 7 não pensou. Com isso, então, o time consegue se comprometer com o que vai ser entregue ao longo da iteração, e a gente começa com o Scrumban, né, com o quadrinho Kanban. A gente coloca ali, então, todas as histórias, né, que entraram para dentro do sprint e as tarefas logo do lado. Coloca o gráfico de burn down ali ao lado, que mostra a quantidade de horas que a gente tinha comprometidas nesse sprint quando ele começou, o prazo dele ali no eixo X, até chegar em 0. Né? Então, se a gente tiver um time brilhante, um time perfeito que não falhe, e as estimativas também não estiverem erradas, a gente vai ver o atual, né, aquilo que está de fato acontecendo, acompanhar aquela baseline que está pontilhada na tela. E aí eu pedi para a Pixar animar isso aqui para mim. Chegou no segundo dia, não tinha nada em feito, o burn down andou de lado, ninguém entregou nada, nada foi concluído. Dentro do Scrum, a gente faz a stand-up meeting, 15 minutos, todos os dias, no mesmo horário, com as mesmas pessoas. Estava comentando aí de chegar atrasado, colocar R$1 no cofrinho para pagar depois um churrasco no final do mês. Aqui é o plano do dia. Né? Então, a gente pergunta para os desenvolvedores, para cada um deles, o que você fez de ontem até hoje, o que você espera fazer hoje, né, até o final do dia, e se tem algum impedimento. Quem pergunta isso é o Scrum Master. Eu recomendo que vocês também usem um backlog de impedimento e que ele fique visível. De preferência, fazer até um Kanban com os impedimentos, para a gente saber direitinho o que o Scrum Master está fazendo, né, que impedimento que ele está removendo. Continua o jogo. Aí já tem coisa feita, um pouco mais feito, burn down desce, entram mais impedimentos, e o jogo vai seguindo assim, então, até a gente terminar a entrega, né, até a gente terminar a iteração. Certo? No final do sprint, a gente tem 2 reuniões que também são super importantes. Eu vejo muita gente fazendo a primeira e não fazendo a segunda. A primeira é a review. É quando o time, não é o gerente de projetos, é o time, apresenta para o cliente o que foi desenvolvido. Né? Serve para inspecionar o incremento de software que foi desenvolvido. Vamos ver o que foi entregue agora, por isso que tem que estar funcionando, senão não tem como você rodar um demo em cima de um pedaço de código que não funciona. Né? O time apresenta isso e já usa isso para retroalimentar o backlog. Quando vê a ferramenta funcionando, começa a ter novas ideias, começa a ver coisas que se aplicam, que não se aplicam, e retroalimenta o backlog. O Scrum ele também prescreve uma reunião time box, então ela tem tempo para durar 2 horas para cada 2 semanas de sprint. Todo mundo é convidado, pode ser uma excelente reunião para você convidar a gerência, porque ele vê progresso, ele vê o que de fato foi entregue, e o clima dessa reunião é super informal. Não me abra um plano de projeto na tela e comece a pilotar cronograma. É o clima informal mesmo, é bate-papo, é apresentação. E logo depois dessa reunião, a sprint retrospective. Então, tudo aquilo que você fez na review, focando o produto, na retrospective você faz focando o processo. Como é que foi o nosso trabalho aqui? Como é que a gente pode melhorar? Quais ferramentas a gente está usando aqui e, eventualmente, trocá-las, né, para trazer algo melhor?
Então, é o que, dentro do Lean Manufacturing, né, o pessoal chama de Kaizen, de melhoria contínua. O que faz o PDCA rodar dentro do Scrum é justamente essa reunião de retrospectiva. Não deixem de fazê-la. Para finalizar, turma, estou estourado. Eu acho que um dos conceitos mais difíceis que tem dentro de Agile é essa capacidade de você fazer planos em diferentes níveis, né? Trabalhando com diferentes horizontes de tempo. Aí, outro dia, eu estava dirigindo no carro e pensei em fazer isso aí. Consegui fazer, peço licença poética, né, para os engenheiros que estiverem aqui, que eu quero representar em ondas aquilo que eu comentei lá no comecinho da reunião, né? O nível de incerteza de requisitos, ali na amplitude da onda, e o nível de incerteza da tecnologia. Perdão, ao contrário, né? No comprimento, o nível de incerteza e na amplitude de requisito, né? E na amplitude, a incerteza de tecnologia. Então, quando você está trabalhando em roadmap de produto, você está trabalhando com alta incerteza de requisitos e alta incerteza de tecnologia. Como eu vou atender esses requisitos? Você está trabalhando com um horizonte de 6 meses a 1 ano. Os requisitos, o nível de requisito, essa discussão, ela tem que estar no nível de épica. Não vamos tentar causar de novo a falsa impressão de precisão e começar a falar de detalhes em reunião de gerenciamento ou de definição, né, de Product Roadmap. Fica realmente lá em cima. Tá? E o esforço definido, então, em ADU. Depois, a gente vem para um planejamento de médio prazo, justamente a reunião de grooming, onde a gente já começa a achatar mais essa onda. A gente já vai começar a descer mais o nível nas épicas que são mais importantes. Você também não vai discutir épica que é para ser desenvolvida daqui a 1 ano. Né? Pega as que são mais prioritárias e começa a dissecá-las e trazer as user stories e discutir o requisito num nível mais refinado de detalhe e faz as estimativas também numa unidade um pouco mais detalhada, que é a user story points. Depois vem para sprint planning, curto prazo, estou falando de 2 semanas, 4 semanas, baixa mais a bola, fala de tarefa aí e estima em horas ideais. Até a gente chegar na daily, que aí você já não está mais quase planejando, você está controlando. Você está vendo o que está sendo feito, você não tem mais variância ali de requisito, de tecnologia, o trabalho já está sendo executado. É uma reunião que serve de controle. Essas ondas aqui, turma, elas não param, né? Aí eu também não consegui exagerar tanto assim no PowerPoint, eu cheguei no meu limite. Mas essas ondas, elas, em teoria, elas não param. O pessoal de roadmap está andando lá na frente, logo atrás vem o pessoal de grooming, atrás vem a de sprint planning, né, e atrás vem o pessoal da daily controlando aquilo que foi definido. Turma, é isso. Estourei meu tempo. É um assunto que eu gosto pra caramba, tá? Eu ficaria horas aqui falando sobre isso. O meu e-mail está aqui na tela. Tenho um prazer imenso de responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Se eu não souber, vou atrás, pesquiso, porque eu gosto mesmo. E fica aí, acho que alguns minutos para a gente tentar tirar algumas dúvidas. Eu sei que você deve ter uma ou duas, que você fez pergunta para todo mundo. Obrigado, pessoal. Como que é fazer essa implementação quando a empresa, no caso, por exemplo, a WebJump trabalha com Scrum, a empresa que a gente vai fazer não trabalha com Scrum. Como que é o complexo de fazer isso? Fazer eles entenderem essa necessidade, mesmo eles trabalhando com PMBOK no lado deles e a gente trabalhando com Scrum do nosso lado. O que você identifica nisso? Você pergunta dentro da empresa, como eu, TI, dentro da empresa? Eu, WebJump, trabalhando WebJump. como uma metodologia ágil e uma outra empresa não trabalhando uma metodologia ágil. A gente tenta explicar isso, às vezes, numa venda. Falamos sobre isso hoje, a gente tenta explicar como é que funciona a nossa metodologia, mas, às vezes, isso também não é muito aceito, porque é difícil essa definição. Eu preciso do escopo fechado, porque a diretoria precisa aprovar um investimento. É clássico, né? Eu, quando comecei a usar o Scrum lá, Eric, na Brightstar, eu trabalhava num shared services, né? Então, o pessoal do negócio nos viam como fornecedores externos, né? Literalmente. Então, como é que eu comecei a usar o Scrum dentro desse shared service? Eu, geralmente, apresentava 2 propostas para o pessoal do departamento interno que me solicitava algum projeto. Eu primeiro tentei falar de Scrum, o pessoal falava que eu estava louco, né? Imagina Agile, né? O que esse cara está falando? Faz aí, define aí sim, me dá IAP, me dá cronograma, me dá Gantt chart, bota no Project Server e vamos pilotar o cronograma depois, né? Então, para começar a mudar o mindset, eu comecei a oferecer 2 cotações para o pessoal. Uma eu oferecia pegando, né, o mindset mais tradicional e
Se você for parar para pensar, toda vez que você trabalha com um projeto com cascata, o risco ele é praticamente 100% do fornecedor. Né? Todo o risco é do fornecedor. É um turnkey. Cara, se você não especificou direito aquilo que eu te pedi, o problema é seu. Você me falou que você me entregaria o buyback online por X em tanto tempo. Se você não fez, o problema é seu. Então, geralmente, nesse tipo de proposta, a gente tem que fatorar dentro o custo desse risco. Né? Ao passo que, quando a gente trabalha numa proposta mais ágil, você não precisa fazer isso, porque o risco ele é compartilhado. Eu não estou definindo, eu estou definindo uma visão de produto. Eu não estou especificando o produto no Statement of Work. Né? E, geralmente, essa proposta sai muito mais barata, porque você não está fatorando esse risco. E deixa para o cliente escolher. Né? Você quer pagar mais caro ou você quer pagar mais barato e trabalhar junto comigo? Agora, um problema que você com certeza vai ter com um cliente que nunca trabalhou Agile é que você não vai ver a figura do Product Owner realmente on board, trabalhando com você, participando das decisões, participando das cerimônias. Então, esse contrato, se você quiser travar alguma coisa bem travada aí dentro, trave o papel do cliente dentro do projeto. Né? Eu acho que seria um caminho bom, cara. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Aqui. Meu nome é Bruno, sou da CBIK e eu tenho uma dúvida. Caso nas reuniões diárias, na famosa dele, você identifique que a sprint vai falhar, qual que seria a melhor solução? Geralmente falha, né? Às vezes falha. Geralmente não, mas às vezes falha. Cara, esse é um call do Product Owner. Né? Você tem duas opções ali. Uma é abortar a sprint, né? E outra é tentar reduzir o que tem dentro dela. Só que isso tem que ser a mesma coisa que você quebrar o vidro ali do alarme de incêndio e apertar o botão. Isso você tem que fazer raríssimas vezes. Né? O ideal é você nunca mexer com a data de término da sprint, porque ela é time-boxed. Né? Então, se você falou que você vai trabalhar em 2 semanas, trabalhe em 2 semanas, até para você não bagunçar com as métricas, porque depois você vai querer ver a quantidade de trabalho que o seu time entrega por iteração, e se você ficar bagunçando com a data de término do sprint, você vai perder a capacidade de fazer essa comparação e bota o cliente para ajudar a decidir. Né? Na verdade, a palavra final é do Product Owner. Se a gente aborta o sprint ou se a gente reduz o escopo. Não mexa na data. Perfeito. Alguma pergunta mais? Opa. Pá, tudo bom? Leonardo. Tudo bem, cara? WebJump. Uma dúvida. Como adequar o Scrum a áreas de suporte? O projeto foi entregue, foi para o suporte. Isso. Como adequar o Scrum a esse caso? Pois tipo, vai ter momento que tenha algum bug em produção e que precisa resolver agora. Cara, tem várias formas de você fazer isso. A que deu mais certo para mim foi não usar o Scrum. O que a gente usa no suporte? Kanban. O Scrum ele vai te prescrever uma série de reuniões, né, de cerimônias, de papéis, que talvez num ambiente de suporte, tá, elas sejam desnecessárias, o negócio fica meio over. Então, se você definir bem o fluxo de trabalho, né, que é o Value Stream Map do time de suporte, trabalhar com WIP Limits, que é algo que o Kanban ele prescreve, né, para não deixar também o time de suporte fazer 15 coisas ao mesmo tempo, você consegue limitar em cada uma daquelas faixas, né, do Kanban, você consegue limitar a quantidade de trabalho que pode ser executado em cada uma das etapas. Então, você vai fazer uma produção puxada ali no teu time de suporte. O Kanban ele funciona bem pra caramba, cara, para suporte. Depois a gente bate um papo aí, eu te dou mais detalhes. Isso aí, Gustavo. Valeu, cara. Tá certo. Valeu, Salva de palmas pro Obrigado. Gustavo.